e eu decidi compartilhar com vocês o que para mim formou as regras do jogo. A gente tende a buscar o fruto. Eu busquei o fruto a minha vida inteira. O fruto é, por exemplo, você buscar o dinheiro, é você buscar a riqueza material, é você buscar alguma coisa física que seja consequência de alguma coisa. É como se a gente buscasse a maçã ao invés de buscar o que produz a maçã. E a sacada da maçã, e é por isso que hoje a maçã vira um grande símbolo do primo. E o conceito da maçã é o seguinte: se eu abrir uma maçã e parti-la no meio, eu sei quantas sementes existem dentro de uma maçã, mas eu nunca vou saber quantas maçãs existem dentro de uma semente. Porque isso daqui é o que de fato a gente tem que buscar. É o poder divino da multiplicação, é a lei da semeadura. Muito mais me importa ter uma semente poderosa do que várias maçãs que ao consumi-las eu vou acabar com elas. É isso que a gente deve buscar. E a pessoa que busca a maçã ainda comete outro erro. O erro que ela comete é: vocês sabiam que a maçã não é um fruto? A maçã é um pseudofruto. E se a maçã é um pseudofruto, você buscar a maçã significa que você está embarcando numa jornada que não é uma jornada, é uma pseudo-jornada. Você nunca vai chegar em nenhum lugar. É como aquelas pessoas que ganham na Mega Sena. E na maioria das vezes elas quebram e perdem tudo. É como aquelas pessoas que dão um golpe de sorte. É como aquelas pessoas que fizeram um bom relacionamento no trabalho, nunca construíram nada, tiveram um grande resultado e perderam tudo porque não souberam semear, só foram atrás do fruto. Só que esse conceito da maçã é um conceito que, ao aprendê-lo, quando alguém te explica, quando alguém chega para você e fala, foca nisso, ele faz sentido. Só que alguém precisa te dizer isso. E tem algumas pessoas que podem te ajudar a chegar lá, tá? As pessoas, elas se alimentam de uma ilusão ao buscar o pseudofruto. E é isso que eu fiz durante muito tempo na minha vida, e é isso que eu percebo que a maioria das pessoas fazem. E é por isso que elas nunca vão encontrar nada, porque é só uma ilusão. Não passa de uma ilusão. Só que no conceito da maçã, quando você tem um mentor que te diz isso, você dá grandes saltos. Eu tive grandes mentores e dei grandes saltos. E a mentoria, ela pode te ajudar muito. A mentoria não é aquela mentoria necessariamente que você paga, não é isso. É o fato de você ter alguns mentores, pessoas que você confia, que já fizeram o que você quer fazer e podem te ajudar a chegar mais rápido. Eu quero lembrar vocês a história de Rei Salomão e Davi. Davi era um dos guerreiros mais poderosos que existia. Ele era um dos reis mais poderosos, um dos maiores conquistadores, uma das pessoas mais ricas da história, uma das pessoas mais sábias da história. E Davi estava conversando com seu filho Salomão. Salomão era muito novo. E o Davi, ele chegou para o Salomão e ele falou o seguinte: Salomão, tá vendo tudo isso que eu tenho? Eu tenho tudo que as pessoas buscam. Eu tenho edifícios, eu tenho riquezas, eu tenho o que eu quiser, eu tenho poder, eu tenho cidades, eu conquisto tudo. Tá vendo tudo isso? Vende tudo e compra a sabedoria. Vende tudo e compra a sabedoria. Só que Salomão era muito novo. Como que ele conseguiria entender um conceito tão amplo como esse? Até que quando Salomão fez 16 anos e ele assumiu como um rei, Deus chegou até Salomão num sonho e perguntou: Salomão, o que você quer? Eu te concedo um desejo. O que você quer? Salomão tinha 16 anos de idade. O que se passa na cabeça de alguém que tem 16 anos de idade? A pessoa pode querer mulheres, homens, festas, acabar com algum amiguinho que te incomoda, ter riquezas materiais, ter tudo, 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 tudo. Menos compreensão e discernimento para pedir pelo que ele pediu, que foi sabedoria. Há um tempo atrás, um dos primos, talvez um de vocês, me fez uma pergunta numa caixinha de perguntas no Instagram. E a pergunta foi assim: Salomão foi inteligente ao pedir sabedoria? Ou ele foi malandro? Porque faz sentido. Por que faz sentido? Porque se a gente entende que o que gera o fruto é a semente, então faz sentido a gente pedir a semente. E eu me questionei, continuei estudando e entendi que ele pediu isso porque ele foi mentorado por Davi, seu pai. Então quando a gente tem mentores, a gente consegue acelerar esse processo. E é isso que eu fiz ao longo dos meus últimos quase 10 anos. Procurar por mentores, me aproximar de pessoas que pudessem me ajudar a ter mais resultado.
pessoas que pudessem me ajudar a crescer mais rápido e pessoas que me dessem direção. Eu tinha 18 anos de idade e, como alguns de vocês devem saber, eu tinha um grande sonho, que era o sonho de investir na Bolsa de Valores e ficar rico. Não é? Porque nos filmes de mercado financeiro as pessoas elas ficam ricas na Bolsa de Valores. Eu peguei 5 mil reais, meus pais me presentearam com isso. Eu investi esse dinheiro e eu perdi tudo em uma semana. E é claro que hoje eu entendo que isso daí foi bom para mim, mas na época não. Na época eu sofri, porque eu não entendia que a repreensão feita e vinda pela natureza é algo positivo. A repreensão ela nunca é um ponto final, ela é uma vírgula, mas o sábio ama a repreensão, o tolo odeia a repreensão. Não tente repreender um tolo porque você vai trazer para você um insulto, mas repreenda um sábio, ele vai admirá-lo, ele vai crescer, ele vai evoluir e você vai crescer junto. E quando eu tinha 18 anos, eu tomei a decisão de estudar, entender, fazer a pergunta certa, por que eu tinha errado. E eu fiz essa pergunta, e eu comecei a estudar, aprendi muito sobre o mercado financeiro, e ao longo da jornada, eu me apaixonei pelo mercado financeiro. E quando eu me apaixonei, eu entendi que eu precisava trabalhar no mercado financeiro. 7 anos depois, empreendendo, já que nenhum outro banco no Brasil quis me contratar, eu fui negado por todos os bancos de investimento que vocês possam imaginar. Eu abri meu próprio negócio e 7 anos depois, eu vendi meu próprio negócio. E quando eu vendi meu próprio negócio, eu atingi a liberdade financeira. E eu tinha um patrimônio investido que me rendia mais do que eu precisaria para sobreviver. Só que eu tomei a decisão de escalar mais ainda o meu negócio. E eu fui para a internet, montei o Primo Rico há mais ou menos 5 anos. E eu demorei 4 meses para atingir meus primeiros 100 inscritos. E nesse momento, a K editava todos os meus vídeos. Olha só, durante 1 ano ela editou todos os meus vídeos. Ou um pouco mais. Foi mais ou menos isso, mano? 1 ano? 1 ano. E com o passar do tempo, eu comecei a transformar isso num negócio. A gente foi crescendo. 5 anos depois, hoje, a gente fala com mais de 15 milhões de brasileiros. E eu tenho um time que me apoia nisso. E eu apoio meu time de volta. E a gente seguindo uma jornada de aprendizado, uma jornada de evolução contínua e muito poderosa. E nessa jornada, eu tive alguns privilégios na minha vida. Privilégios de conhecer muitas pessoas boas. E a minha jornada passou a ser de entender por que essas pessoas tiveram tanto resultado na vida, como as pessoas podem crescer tanto e outras não. Por que algumas pessoas conseguem atingir um patrimônio tão grande? Por que algumas pessoas conseguem ter tanta liberdade, ter tanta satisfação? E outras pessoas são escravas da sua própria vida. E eu parti para entender um pouco disso. Conversei e conheci muitas pessoas de alto impacto e sucesso. Conheci muitos bilionários, conheci milionários, conheci pessoas que eram medalhistas olímpicos, conheci CEOs de grandes empresas. E eu comecei a evoluir cada vez mais. E eu parti numa jornada de continuar o legado de Napoleon Hill, que era o legado de entender qual seria o código da riqueza. Se eu pudesse criar um algoritmo que transformasse qualquer pessoa em alguém próspero e bem-sucedido, qual seria esse algoritmo? E eu comecei a juntar uma série de pilares que estavam presentes nas pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Até que um dia, eu estava em Portugal, jantando com um amigo meu, Thiago Brunet. Ele falou assim: Thiago, você deveria ler a Bíblia. Eu falei: quê? Bíblia? Eu não quero não, cara. Ele falou: não, cara, é sério. Leia a Bíblia como um livro de mindset. Não leia sob uma ótica religiosa. E comece por Provérbios. Eu falei: cara, acho que não. Aí ele falou assim: Thiago, sabe qual é a palavra mais citada na Bíblia? Eu falei: qual, cara? Religião, fé, Jesus, Deus. Aí ele falou assim: não, dinheiro. Eu falei: dinheiro? Não é possível. Ele falou: é dinheiro, só que sob a forma de ouro, prata, riqueza, prosperidade, outras coisas. E aí eu comecei a avançar nisso e me interessei. Ele falou: Thiago, e a segunda palavra mais citada na Bíblia é citada 5 vezes menos do que dinheiro. Então leia, só que leia o livro dos Provérbios, porque lá você tem a mensagem que vem do homem mais rico da história. Eu falei: homem mais rico da história? Tipo Jeff Bezos?
Aí ele, não, rei Salomão. Eu falei, rei Salomão? Ele foi o homem mais rico da história? Ele falou, é o homem mais rico da história. Eu falei, mas espera, ele foi o homem mais rico da história e todo o conhecimento e sabedoria acumulada de Salomão está registrada? Tudo isso está registrado? E está registrado há 4.000 anos, há tantos anos assim? Aí ele falou, é. Eu falei, então eu vou buscar a semente. Entende? Eu fui buscar a semente. E eu comecei a ler Provérbios. E aí eu decidi compartilhar isso com vocês. E eu fiquei chocado porque quando eu comecei a ler, eu comecei a cruzar isso com vários bilionários que eu conheci. Eu comecei a perceber o seguinte, cara, tudo que eu estou absorvendo desses caras já estava escrito antes. E funciona até hoje. Então são princípios. São como a regra da natureza. E isso deve ser respeitado. E eu decidi compartilhar com vocês o que para mim formou as regras do jogo, tá? E é o seguinte, ao ler Provérbios, o que eu percebi foi, você só tem 2 caminhos nessa vida, só 2. E esses 2 caminhos vão te levar ou ao sucesso e paz, ou à ruína e à vergonha. Você só tem esses 2 desfechos, sucesso e paz ou ruína e vergonha. Só que esse é o resultado. Para você poder chegar no resultado, você precisa tomar as ações corretas. Então, se você seguir um caminho de sabedoria e respeitar as regras do jogo, você vai ser uma pessoa honrada, íntegra e generosa, e a sua consequência é ter sucesso e paz. Se você for uma pessoa tola e insensata, você vai trazer para você arrogância e orgulho. Isso vai te trazer ruína e vergonha. É isso que você vai trazer para você. E claro que a gente quer sucesso e paz.